Olá, tudo bem? Oi, Renata, entrou? Tudo bem? Vamos só aguardar a Renata. Está tendo um probleminha na conexão da Renata. Vamos lá. Eu tive um probleminha na minha conexão. Aí agora. Vamos lá, tomara. Não está dando certo. Só mais um pouquinho. Oi, tudo bem? Vamos aguardar aqui a Renata conseguir a conexão. Acho que ela está com problema. Deixa eu ver se ela consegue me chamar. Só justificando, vou tentar aqui de novo. Essa live era para ter acontecido semana passada. Deixa eu aceitar a Renata aqui. Não está conectando a câmera da Renata. Vamos aguardar mais um pouquinho. E essa live era para ter acontecido semana passada. E uma perda familiar, né? E por conta disso a gente adiou para hoje a live. Vamos só tentar aguardar aqui a Renata, ver se ela consegue manter a conexão. Oi, Ah, agora deu certo. Tudo bom, meu Rê? Deus, tudo bem? E você, tudo bem? Tô bem, tô bem, tô bem. Graças a Deus, tô bem. Estava acontecendo aquele mesmo problema, sabe? Que quando eu tento te chamar, a sua câmera não funciona. Estava acontecendo isso. Mas agora foi. Que Deu bom, certo, né? deu Graças a Deus. certo. Tá bem, Rê? Tá todo Tá mundo tudo bem? jóia. Tudo e Tava você, como gra... você tá? Tô bem, quero te agradecer primeiramente, porque essa live era para ter acontecido semana passada, né? Aí teve o falecimento do meu tio, a gente acabou reagendando para Uhum. hoje. Eu Eu quero avisei agradecer o muito a pessoal, compreensão. eu avisei o pessoal sobre isso, né? E que bom que a gente conseguiu hoje, né? Encontrar Reagendar, esse assunto, né? muito bem. Amém. Então vamos lá, eu vou começar a me apresentar. Eu sou a Pri Jardim, fisioterapeuta. Minha área de atuação é neurologia, ortopedia e desportiva. E o Pilates, né? E a gente, hoje o objetivo da live é a gente explicar um pouco sobre assoalho pélvico, que essa parte acabou se desenvolvendo uma especialização dentro da fisioterapia, né? Está tomando uma proporção muito legal. E ainda é uma área que, assim, ainda na minha concepção, ainda está um pouco desconhecida, um pouco divulgada, eu acho. E tem um potencial muito grande de benefício para o paciente que muita gente desconhece e acaba não buscando tratamento, né? Então, Sim. acho que você, com todo esse seu conhecimento e especialização que você tem, vai
trazer bastante conteúdo para a gente aqui para explicar muito sobre o assoalho pélvico. Espero que eu possa ajudar um pouquinho, com um pouquinho de conhecimento, né? Porque ainda é uma área bastante, assim, obscura para muita gente, né? Muita gente não conhece ainda. E a gente precisa levar informação, realmente, né, Pri? Exatamente. Então, Renata estudou comigo, né? Agora quero que você se apresente, conte sobre você. Ok, vamos lá então. Eu estudei com a Pri, me formei, né, fisioterapeuta no ano de 2007. E de lá para cá eu tenho feito algumas especializações. Eu sou especialista em neurologia, sou especialista também na fisiologia do exercício e venho atuando todos esses anos de lá para cá, né, com atividade física e saúde e também na fisioterapia uroginecológica, que eu sempre gostei desde a faculdade, né? Então, desde que a gente conheceu lá com a professora na faculdade, eu sempre amei essa área. E aí, de alguns anos para cá, eu tenho focado bastante nessa área, fazendo vários cursos, né? A gente tem inúmeros cursos de extensão, de capacitação, que eu venho fazendo para atuar com mulheres, né? E com disfunções miccionais e outras disfunções do assoalho pélvico. Eu tenho uma clínica, né? E no Bom Retiro e um estúdio de Pilates também. Então, mais ou menos isso. Exatamente. E quero te agradecer, né, Pri, pelo seu convite, claro, né, em falar desse tema que é tão legal, que eu gosto tanto de falar. Muito obrigada. Nada, para mim vai ser um prazer. E aqui a gente tem também, nós temos a Jéssica, que trabalha, ela é especialista também nessa área, mas eu tenho, e ela faz atendimento aqui de saúde da mulher, saúde do homem, você vai explicar mais sobre isso, mas eu quis fazer o convite para você, para a gente, já nossas lives estão dando super certo, eu estou gostando E é super legal que que vocês colocaram essa especialidade aí, né? Porque a gente vê que, às vezes, a ortopedia, né, ela não atua com essa profundidade. Porque a gente vê muitos pacientes que têm alguma questão de assoalho pélvico dentro da ortopedia. Por exemplo, que tem um problema postural, uma alteração que traz dor, uma dor crônica, por exemplo, as dores lombares que são tão comuns, que muitas vezes podem estar relacionadas também a questões pélvicas, né? Então é uma junção muito bacana, né? Sim, exatamente. Então, vamos começar então, Rei, explica um pouco pra gente sobre o que é o assoalho pélvico propriamente dito, né? Essa parte tão importante do nosso corpo e às vezes muito esquecida, né? Sim. A gente quase não trabalha. Exatamente. Então vamos lá, né? O assoalho pélvico é um grupo de músculos que a gente tem no nosso corpo. Tanto os homens quanto as mulheres têm esse grupo muscular. Eles são músculos que eles ficam por baixo da nossa pelve. Então, a gente tem os ossos do quadril, né? Que as pessoas chamam muitas vezes de quadril ou bacia, né? São os ossos do quadril do lado direito e esquerdo, né? E aí a gente tem lá embaixo um grupo muscular que fica fazendo um assoalho mesmo. Por isso que ele chama assoalho pélvico. Ele é o chão, né? Do nosso corpo. Né? É por isso que tem esse nome. A gente também chama de períneo, né? Ou músculos perineais. É a mesma coisa que falar assoalho pélvico. E aí, são vários músculos que compõem o assoalho pélvico. E a gente tem o levantador do ânus, que ele é formado por 3 músculos diferentes. E tem o músculo coxígeo, né? Que formam realmente esse assoalho. Então, esses músculos, eles são muito importantes no nosso corpo, porque eles têm várias funções. Uma das funções é a sustentação dos órgãos pélvicos, né? Que a gente tem bexiga, a gente tem a própria região na mulher, a região vaginal, que o músculo está em volta da vagina, né? E na mulher a gente também tem útero e ovários. Então, o assoalho pélvico, ele sustenta todos esses órgãos. No homem, a gente tem um órgão que é a próstata,
que está logo próximo à bexiga. E aí no homem não vai ter útero e ovários, né? Mas vai ter bexiga, próstata, intestino, né? E esse assoalho pélvico faz toda a sustentação desses órgãos. E uma outra função é a função da continência, tanto urinária quanto fecal. Ou seja, os músculos do assoalho pélvico, eles ajudam os esfíncteres, ou seja, ajuda a continência, a segurar o xixi lá na uretra e a segurar o cocô lá no ânus, tá? Então, essa é uma outra função super importante. E a gente tem outra função também, que é a função na sexualidade. É a função que ele desempenha no ato sexual. Entendi. Então, é isso. E justamente eu ia te perguntar sobre a questão incontinência urinária, porque quando a gente pensa em períneo, a primeira coisa, períneo, ou assoalho pélvico, a primeira coisa que a gente pensa é justamente em incontinência, perda urinária, escape urinário, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? A relação, essa importância do assoalho pélvico para essa continência, né? Para segurar esse xixi, para a efetividade da muscular ali toda, para que não tenha esses escapes. E assim, desde quando nós anunciamos a live até agora, vieram muitas perguntas para mim relacionadas à incontinência, a escape urinário, e correlação com o estresse também, né, nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu gostaria de saber também, de perguntar para você, se você também acha que tem uma correlação emocional em relação a isso, qual que é a sua visão? Né? Então, vamos lá. A incontinência urinária, ela é qualquer escape que tiver de xixi, né? E essa incontinência urinária, ela pode ser de duas formas. De esforço, que é quando a pessoa perde o xixi no momento de realizar um esforço. O que é um esforço? É, por exemplo, agachar, ou agachar para pegar um peso, para pegar alguma coisa pesada. Por exemplo, vou pegar as sacolas no chão e aí faço um agachamento e escapo o xixi, né? Ou então eu faço no esporte, eu vou pegar um peso lá na academia, ou eu vou fazer uma atividade física que tem um pouco de impacto, eu posso perder xixi por esforço, né? Às vezes tem pessoas que me relatam, principalmente mulheres, né? Que vai tossir ou espirrar e aí perde xixi, porque aumenta a pressão interna e aí acaba perdendo. Então, a gente tem as incontinências urinárias por esforço e a gente tem as por urgência, né? A urgência é o quê? É quando a pessoa tem uma necessidade de ir no banheiro fazer xixi, ela sente que a bexiga está pronta para querer eliminar o xixi, só que ela não consegue chegar no banheiro. Ela corre para o banheiro, mas ela tem alguma perda urinária, né? Que pode ser pequena ou grande. Mas também tem pessoas que não perdem o xixi, que elas sentem a urgência urinária e conseguem chegar no banheiro, mas elas correm para o banheiro para fazer xixi, sem perder urina. Isso também é considerado incontinência, mesmo sem ter perda, tá? Então são esses dois tipos que a gente tem. Aí aqui tá, né, Pri? Você comentou essa questão a questão emocional. E, na minha visão, e pelo que a gente estuda de fisiologia, a gente vê que tudo tem a ver com o nosso emocional, né? Por exemplo, as questões de dor crônica, né? Tem muito a ver com o nosso padrão emocional. O estresse, ele pode fazer com que a dor aumente, né? Ou que algum distúrbio aumente, né? Quando a gente está muito preocupado, muito ansioso, o sistema urinário, ele também pode... É só a gente pensar da seguinte forma, eu gosto de dar esse exemplo, que quando a gente está nervoso para alguma apresentação de trabalho na faculdade, alguma outra coisa, a gente não fica com uma vontade de querer ir fazer xixi, muitas vezes? Sim. Às vezes dá uma dor de barriga, né? Então, sintomas intestinais, mas às vezes a gente fica com vontade de fazer xixi, né? Ou não consegue segurar o xixi por muito tempo, isso é muito comum, porque realmente muda, né? Então, a incontinência, por exemplo, numa situação de estresse, uma situação emocional, ela pode aumentar.
a urgência pode ficar mais urgência ainda, né? Você pode perder mais xixi, enfim. Né? A gente fala que quando a pessoa tem urgência e vai muitas vezes ao banheiro, ela tem um sintoma que chama polaciúria. Então, essa polaciúria pode aumentar, sim, por questões hormonais não, emocionais, entendeu? Emocionais, sim, sim, é Uhum. porque algumas pessoas não perguntaram diretamente no post, mas me mandaram mensagens via WhatsApp. Eu achei muito legal essa participação, e ao mesmo tempo eu linkei com outra questão, porque muitas pessoas têm o problema, mas têm Uhum. vergonha de falar que tem o problema, né? E aí Exatamente, tem também vergonha. Uhum. tem vergonha de procurar o tratamento, né? Isso. Às vezes elas não conhecem o tratamento, ou às vezes ela tem receio do tratamento, ou às vezes ela tem vergonha de falar isso para as pessoas realmente. Até de É, procurar o atendimento, elas têm vergonha, né? E como geralmente são mulheres, a gente entra naquele tabu também, da mulher nunca revelar as coisas, nunca falar, ou então ela achar que tudo é normal. Por exemplo, eu perco xixi, então, é porque eu tive gestação, então é normal, sabe? É porque eu estou na fase da menopausa, então é é normal. Então, normal. a mulher tem tudo essa questão que é até cultural de aceitar as coisas como se tudo fosse normal. Um exemplo é cólica menstrual, né? Que quando a mulher tem cólica, é assim mesmo, né? Dá um E não é, remédio, né? descansa, é assim mesmo. Sendo que quando a gente tem uma cólica menstrual que é muito intensa, deve ser investigado, né? Porque cólica intensa não é normal, né? É sinal de que está acontecendo algum problema, que aquilo tem que ajustar. E às vezes essas mulheres têm até endometriose, por exemplo, e demoram anos para se diagnosticar. E sabe o que a endometriose pode fazer? Trazer dores crônicas horríveis, pode trazer muitos problemas para a fertilidade e distúrbios também de toda a parte do assoalho pélvico, né? Exatamente. E assim, a gente falou bastante em relação às mulheres, mas homens também têm disfunções do sistema do assoalho pélvico? Olha, então, as mulheres é sempre um número maior, né? Então, a gente pode pensar naquela mulher que está na fase do climatério, né? Que ela passou pela menopausa e aí ela tem uma diminuição hormonal de estrogênio, que vai causar uma fraqueza muscular e distúrbios ali, tanto miccionais quanto de dor, no assoalho pélvico. A gente tem mulheres jovens também que podem ter disfunções, principalmente as sexuais. A gente tem mulheres que tiveram gestação ou durante a gestação, que cerca de 30% das mulheres gestantes apresentam incontinência urinária, né? Então, o número feminino é muito maior. Por quê? Porque a gente tem vários fatores. Esses fatores que eu tô falando, mais ou menos, né, de menopausa, gestação, e a própria biomecânica feminina que é diferente. Os músculos são os mesmos, só que a mulher ela tem uma propensão a ter uma fraqueza maior de assoalho pélvico, justamente pela anatomia, por mudanças hormonais, enfim. No homem, o homem tem o assoalho pélvico mais forte, digamos assim, né, do que das mulheres. Sim. Mas existem algumas situações que o homem sim pode desenvolver os sintomas de problemas no assoalho pélvico. Pode ser perda urinária, principalmente quando ele tem cirurgias, passa por cirurgia pélvica, que pode ser, por exemplo, uma retirada parcial ou total da próstata, que é muito comum. Então, o câncer de próstata, ele pode trazer uma incontinência urinária em muitos casos para esses homens, né? Outra cirurgia pélvica, ou problemas também neurológicos, Pri. Por exemplo, Parkinson, esclerose múltipla. A gente pode ter casos de Tem muito. tumores também, Isso é né? bem. A gente sabe que é bem recorrente. Às vezes até tem gente que deixa de, vamos supor assim, já chegou a relatar que deixou de vir fazer tratamento, pilates, enfim, por conta dessa questão da perda urinária, né? Tem medo de ter escape durante a atividade física.
Rê, dá tempo da Isso. gente responder uma perguntinha agora ou você prefere responder no Sim, final? sim, eu posso responder sim. A Rose, beijo Rose, ela está relatando aqui que uma amiga dela teve trigêmeos e até que ponto é normal você ter é esperado uma mulher no pós-parto que tem incontinência e que essa pessoa percebeu uma incontinência ao voltar a correr. Aham. Tá, até que ponto é esperado que uma mulher no pós-parto tenha incontinência? Isso. Então, depende, né? Porque assim, a gente nunca considera que uma mulher com incontinência é normal. Porque o certo seria, digamos, que toda mulher tivesse o bebê, seja via vaginal ou cesariana, mas que ela não viesse apresentar nenhuma perda, né? Principalmente se ela fez um trabalho de assoalho pélvico durante a gestação, que é super importante, que hoje está crescendo muito mais, que a gente espera que isso possa ficar cada vez mais acessível para todas as mulheres, né? Esse é o sonho da gente, né? Que as mulheres tenham tudo isso acessível para este momento. Mas a gente também pode pensar o seguinte: se essa mulher não teve um acompanhamento, aí ela teve perda urinária no pós-parto, há cerca de um mês ou até 40 dias que a gente tem para que o corpo volte ao normal, né? Para que esse colo do útero feche realmente, o corpo volte ao... Aquela famosa quarentena, sabe? Depois que uma mulher tem o filho. Só que a partir daí, se essa mulher continua tendo perdas, aí ela tem que realmente tratar, né? Se isso não desapareceu, não foi embora nesses 40 dias, ela tem que tratar como uma incontinência urinária, principalmente de esforço, no caso. Sim. Tem que ir, sim, fazer uma fisioterapia. E no caso dela correr, é porque a corrida, ela é uma atividade física de grande impacto, né? E a gente tem hoje muitos estudos, inclusive de atletas, mulheres, com incontinência urinária por causa do esporte. Não quer dizer que a pessoa ela tem uma fraqueza de musculatura de assoalho pélvico, esse músculo é totalmente fraco. Nem sempre é por aí nossa visão. A gente tem que avaliar esse assoalho pélvico no sentido de coordenação desse músculo, no sentido de relaxamento desse músculo, né? A força de resistência, porque o assoalho pélvico ele tem fibras musculares de resistência, que são fibras posturais, né? A gente tem que ver também uma coisa muito importante, que é a coordenação e a consciência dessa musculatura. Que muitas atletas, por exemplo, não têm essa consciência porque nunca ninguém falou, olha, você tem que contrair esse músculo. Você sabe como que é a contração do assoalho pélvico? Exatamente. Muita gente não conhece essa contração. E aí, o nosso corpo, ele funciona todo em conjunto. Então, quando a gente respira, a gente tem músculos respiratórios, o principal é o diafragma que está ali atuando. A gente tem que fazer um padrão respiratório correto para o diafragma funcionar corretamente, para que o assoalho pélvico também funcione corretamente. E o assoalho pélvico tem tudo a ver com a nossa parede abdominal também. Então, é um trabalho em conjunto que a gente tem que fazer de conscientização dessas musculaturas e de equilíbrio, né? Então, no caso dessa gestante, ela começou a correr, voltou a correr, percebeu o escape. Se ela está mais de 40 dias de pós-parto e ela começou a correr, fazer essa atividade física, ela tem que procurar um fisioterapeuta pélvico para trabalhar toda essa coordenação e essa conscientização dessa musculatura. Muito bem. E a próxima pergunta que eu ia te fazer já está relacionada com isso, essa questão do trabalho mesmo do assoalho pélvico, porque ele não pode nem estar hiperativo, né, e nem hipoativo, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco essa correlação. Se ele também está super estimulado ali também, ele não ajuda totalmente a que saia a urina, né, na hora que você vai fazer xixi, enfim, você não consegue relaxar toda a bexiga para que tenha esvaziamento, e às vezes isso pode levar até um grau de infecção urinária, né, por repetição. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu até coloquei aqui, né, sobre a hipoatividade e a hiperatividade do assoalho pélvico. Então, explicando primeiro, né,
que quando a gente tem esses músculos do assoalho pélvico hipoativos, o que significa? Hipo é diminuído, né? Atividade diminuída. Então seria o quê? É um músculo que ele, com certeza, ele está fraco. E se ele está fraco, provavelmente ele pode estar encurtado e fraco, né? Ou ele pode estar mais flácido, né? Então isso tudo a gente tem que avaliar. Porque se esse músculo está fraco, a atividade dele diminuída, ele não vai fazer a função de sustentação que ele tem, né? E a função de continência, de ajudar nas continências urinárias e fecais. Então, a gente vai ter que, primeiro, ver se esse assoalho pélvico está realmente hipoativo, né? Fraco, precisando de trabalho de força de resistência, força de explosão, e até se ele tiver encurtado, né, que pode ter um músculo hipoativo, mas mais encurtado do que flácido, mas que também não está realizando sua função, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Trabalhar com alongamentos deste músculo, né? A gente tem massagens perineais, a gente tem alguns equipamentos também que fazem a liberação dessa musculatura. E aí a gente vai treinar a força dessa musculatura e a coordenação. Aí a gente pode treinar a força de resistência, que é quando a gente contrai e segura mais tempo, né? Ou as forças de explosão. A gente ensina para o paciente como fazer essa contração, a gente vê o movimento no paciente para ver se esse movimento está sendo efetivo, né? E a gente tem uma coisa que é primordial na fisioterapia pélvica, que é o biofeedback. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza a Pri já viu, até na faculdade Já, a gente viu, né? a gente O teve, né? biofeedback. Exatamente, a gente teve. Que é o biofeedback, ele é um equipamento que a gente pode introduzir na mulher no canal vaginal, ou a gente pode introduzir no canal anal do homem, né? E aí, esse equipamento, quando a gente pede a contração do assoalho pélvico para o paciente, ele mostra num gráfico essa contração. Pode ser um gráfico, pode ser uma faixa de luz, né? E existe até o biofeedback eletromiográfico, que ele vai mostrar realmente a força muscular que esse paciente está realizando. E o biofeedback, ele dá uma resposta, então, visual, que aí o seu paciente vê o quanto ele está contraindo. E isso é fundamental para que o nosso paciente melhore em questão de força e até de relaxamento muscular. Ele entende, a gente trabalha com o sistema nervoso central, aprendendo, né, os movimentos e fortalecendo essa musculatura. Então, o assoalho pélvico hipoativo é a diminuição da atividade. O hiperativo é quando ele tem uma atividade muito grande, ele funciona, às vezes, na hora que não deveria funcionar, não deveria contrair. Um exemplo da hiperatividade são as dores na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, né, que é a dor na relação sexual, e a gente também chama outra condição de vaginismo, que aí é realmente a incapacidade da mulher de ter uma penetração. Porque na hora que ela vai ter a penetração, o assoalho pélvico contrai. Contrai. E aí ela tem dor, né? Dor durante a relação, porque ela não consegue realmente uma penetração adequada. E é uma disfunção de hiperatividade, ou seja, o músculo está ativando, sendo que não é para ele ativar naquele momento, né? E aí o tratamento do vaginismo, que muitas mulheres jovens apresentam vaginismo ou a dispareunia, é justamente a gente adequar essa resposta muscular. Então, o que a gente faz? A gente precisa primeiro liberar essa musculatura. A gente tem uma técnica na físio, né, de liberação miofacial, que a gente pode fazer manualmente ou com alguns instrumentos. Se a mulher tem vaginismo e não consegue nenhuma penetração, a gente tem alguns dilatadores vaginais, que a gente começa desde o menorzinho e vai aos poucos trabalhando o relaxamento dessa musculatura. A gente sempre coloca na sessão exercícios respiratórios, né?
que vão trabalhar também a parte emocional dessa paciente. Principalmente, ó, Pri, porque esses distúrbios de assoalho pélvico de hiperatividade, eles têm muito a ver com questões emocionais, né? Eu imagino. Muitas mulheres que vêm com padrões psicológicos, de às vezes ter uma educação muito rígida, de às vezes ter sofrido um abuso, né? E outras questões, E às né? vezes até questão religiosa, cultural, às vezes tudo isso. Exatamente. Uhum. E Então, são assim, coisas que tem que ir quebrando, né, durante a terapia, enquanto você também trabalha no próprio assoalho pélvico. eu acho que a fisioterapia, ela tem, como a gente comentou no começo, é muito ampla, ela tem muitas áreas de atuação. E essa área, muito específica, eu acho que ela, além de ser linda de ser trabalhada, ela ainda precisa ganhar muito espaço, justamente por conta disso. Imagina para uma mulher que tem o vaginismo, que às vezes não tem, né, a experiência, acha que aquela dor é normal, que sempre vai ser normal, e aí ela não consegue nem ter o relacionamento dela, né, com namorado, marido, enfim, ela sempre vai ter um medo de ter relação sexual com ele, porque sempre vai achar que vai sentir aquela dor. E tem tratamento, e muita gente não sabe que tem um tratamento para isso. Exatamente. Tem Né? um exemplo de uma das pacientes que eu atendi, que ela não veio com vaginismo, mas ela veio com dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Então, a relação sexual nunca era boa, né? Sempre era ruim. Então, imagina a mulher viver assim, achando que isso é normal, né? Normal. E assim, essa pessoa, ela ficou vários anos vivendo dessa forma, porque ela me falou assim: eu tive minha filha por parto normal, e depois que eu tive minha filha, nunca foi a mesma coisa na relação sexual. Então ela ficou anos, cerca de 13, 14 anos, que é a idade da Pensa. filha dela. E aí ela falou: eu não sabia que tinha alguma coisa para se fazer, né, a respeito disso. Então é muito importante a gente divulgar essas informações, né? Que tem tratamento sim, e que às vezes essas disfunções podem começar com uma dor na relação sexual, mas lá na frente podem acontecer outros problemas, porque às vezes ela está com um assoalho pélvico hiperativo, mas às vezes está encurtado, às vezes ela já tem ali provavelmente trigger points, pontos de tensão. Esses pontos de tensão, eles podem virar uma musculatura muito fraca lá para frente, alguns anos mais para frente. Aí essa mulher pode ter outros distúrbios, às vezes incontinência urinária ou prolapsos de órgãos. Então, são várias coisas que podem acontecer com uma pessoa que não trata, né? Sim. Hey, agora vamos falar sobre o assoalho pélvico, essa função dele de sustentação aí na gestação. Para mulheres, Certo. né, para segurar aí, que nem no caso, a gente já viu que teve uma pergunta, principalmente relacionada a um caso de trigêmeos, ou essas gestações que, né, gemelares, ou que nenê, o gig, né, aqueles grandões, enfim, e no geral aí para todos os casos das mamães aí que estão gestantes. Sim. Na gestação, é aquilo que eu estava comentando. Que bom seria se todas as mulheres pudessem ter acesso à fisioterapia pélvica e começassem desde lá do primeiro mês gestacional a fisiopélvica. Na verdade, a gente pode começar desde que a mãe sabe que ela está grávida, a gente já pode começar, mas desde que tenha a liberação do obstetra, sendo que no comecinho da gestação a gente sempre faz coisas bem leves, né, com essa mãe, a gente não pode exagerar em nada, né, então a gente vai bem devagar. E quando a gestante, ela tá na 12ª semana, a gente começa de fato o trabalho, né. Então, alterações posturais é o que a gente vê frequentemente, a gente vê na gestante, né? É nítida a alteração postural que a gestação traz. O ventre vai crescer, o útero cresce, o bebê vai crescendo, os órgãos mudam todos de lugar, a coluna lombar fica com uma hiperlordose, né? Tem uma tendência a uma hipercifose torácica, hiperlordose cervical.
A pelve, ela se molda todinha durante a gestação, justamente para acomodar aquele bebê e para permitir a passagem do bebê no parto normal, né? Porque o corpo, ele vai se transformando, porque o que é natural é o parto normal, via vaginal, né? Então, todas essas alterações hormonais, a gente tem a liberação de hormônio relaxina e a progesterona lá em cima. Então, o que, que vai fazer? Com que os músculos fiquem mais relaxados, mais maleáveis, as articulações também, ligamentos. Então, muita gestante pode apresentar dores, né, no corpo, na coluna, na pelve. Tem gestantes que têm muita dor pélvica também, né? E apresentam também, podem apresentar a fraqueza do assoalho pélvico, né? Porque aquele músculo ali, na hora do parto, ele tem que estar totalmente relaxado. Então, o corpo vai se preparando, né? E como eu tinha falado, as incontinências urinárias na gestante, em 30% das gestantes vão apresentar. Então, é um número alto, né? Então, já mostra o quê? Que vai ter uma disfunção do assoalho pélvico, no sentido de força, de coordenação. E aí, a sustentação do assoalho pélvico, né, para carregar o peso de todos os órgãos ainda de um útero com um bebê dentro, né? Então, é ótimo fazer a fisioterapia desde o comecinho, porque a gente já começa a estimular essa contração de assoalho pélvico, a gente mostra para a mãe como que contrai o assoalho pélvico, a gente vê se ela tem consciência dessa musculatura, para ela já começar a fortalecer, né, o assoalho pélvico durante toda a gestação. Aí a gente trabalha a respiração, como eu tinha falado, né, todo um padrão respiratório, a questão do abdômen, de estabilizadores, né, de músculos mais profundos. E aí a gente também tem que trabalhar toda a questão postural, por causa de todas Sim. essas alterações, né? E, Rê, agora correlacionando... Desculpa, pode terminar, que aí eu vou linkar com outra pergunta. Eu só ia falar que, assim, quando a gestante ela vai ficando mais próxima, ela entra no segundo trimestre, a gente vai fazendo mais coisas, né? A gente vai trabalhando mais o corpo. Segundo trimestre é quando a gente pode trabalhar bastante com essa gestante, né? E continua com os trabalhos de assoalho pélvico, principalmente também o relaxamento. A gente tem que ensinar o relaxamento, a respiração correta. E quando vai terminando a gestação, terceiro trimestre, últimos meses lá, últimas semanas, a gente começa a fazer o relaxamento perineal, que aí entram as massagens perineais e o alongamento perineal, né? E a gente tem também a expulsão, né? A gente tem um equipamentozinho, não sei se você já viu, Pri, eu uso o Previne, né? Que ele é da marca Miotec. Ele é um balãozinho que a gente coloca intravaginal, bem ali não é muito profundo, né? Mais próximo da entrada da vagina. E a gente vai inflando a cada sessão. E aí a gente trabalha o alongamento dessa musculatura do assoalho pélvico. E quando o balãozinho tá cheio, a gente treina lá no finalzinho da gestação, a gente treina a expulsão desse balãozinho, junto com a respiração e com a força adequada que essa gestante tem que fazer na hora do parto. Então é todo um treino do começo ao fim. Eu ouvi, sim, falar desse tratamento, como já falei, a área pélvica não é a minha, eu sou muito curiosa, eu ia perguntar se era o Epinô que fala, não é? Eu vou pegar ele aqui que está do meu lado, só um minutinho. Bem legal, é bem legal falar sobre o Epinô, principalmente agora, tá me ouvindo, falando a respeito de se está trabalhando muito parto natural, falando muito de parto humanizado. Eu acho que, assim, para quem está certa de que é o tipo de parto que quer, principalmente o parto humanizado, né, eu acho que vale muito a pena investir nessa técnica do Epinô. Eu acho que é muito legal, é muito interessante, facilita demais, né, para a mãe na hora do parto, mas ainda precisa ser muito divulgado. Sim, a gente tem estudos, né, que já mostram que a fisioterapia pélvica, ela, durante a gestação, ela pode reduzir em até 4 horas o trabalho de parto, né? Então ajuda bastante. Eu trouxe aqui o equipamento, Pri. Ele é parecido com o Epinô, só que ele é da marca Miotec. Ele se chama Previne, né? Esse aqui eu uso.
Ele é um reloginho aqui, uma bombinha, a gente enche, né, o balãozinho aqui. Então, o balãozinho rosinha, né? A gente vai enchendo bem aos pouquinhos. Então, é a própria gestante que aperta para encher, porque ela que tem a percepção, né? Então, tá vendo? Ó, ele cheio. E a gente vai medindo o diâmetro aqui, que ela vai conseguindo alongar, para depois ela expulsar esse balãozinho, como se fosse o bebê, né? Então, ela faz o treino da expulsão, lá quando tiver nas últimas semanas gestacionais. Todo um Aí, trabalho de conscientização corporal. Ai, que legal. E a propriocepção mesmo, a consciência do que tem que fazer na hora do parto e preparar toda essa musculatura para que ela funcione adequadamente, né? Isso, e para você... Fora que assim, a físio ela dá uma confiança muito maior para a mãe, né? Porque durante todo o tratamento a gente passa muita informação, né? Então essa gestante ela vai ficar mais segura no momento do parto. Isso é bem importante também. Estão perguntando se esse aparelho é descartável. Acho que usa igual o biofeedback. Coloca o... Não, como que vocês usam esse aparelho? Ele pode ser descartável, tá? Porque a sonda ela pode ser individual, sim. Ou a gestante ela pode comprar o próprio equipamento dela, a própria sonda dela. Isso é o mais indicado, né? Realmente é o mais indicado a se fazer. Só que a gente também tem outras formas de, por exemplo, usar preservativo. A gente usa muito no biofeedback se usa assim, né? O preservativo sem lubrificação, você coloca e super protege, né? É muito legal. Eu conheci essa técnica através de uma amiga que estava gestante, e ela veio me perguntar, falei, peraí, que novidade, eu preciso descobrir o que é, eu não sabia. E aí era uma das coisas que eu queria te perguntar justamente. Eu acho linda essa parte pélvica, eu não me especializei nessa área, pretendo só continuar indicando o paciente para vocês, mas é muito legal, acho que precisa. Toda mulher que vai fazer trabalho de parto, você prefere, obviamente, né, aquela velha discussão. Você que trabalha diretamente com isso, com fisioterapia pélvica na gestação, qual que é a resposta que você observa, se você tem um contato pós-gestação, a recuperação da paciente em relação a quando ela faz o tratamento preventivo, né, no período gestacional e durante o pós-parto. Você consegue fazer um link, uma comparação em relação às que tiveram o parto normal ou cesárea? Então, é muito importante a gente falar assim que a gente atua na físio, Pri, não só para preparar para o parto normal, né? A gente vai trabalhar com todas as gestantes, porque todas têm indicação de físio, porque todas vão receber aquelas alterações, né? Posturais, todas as alterações fisiológicas. Então, a indicação da físio é para todas as gestantes, independente se for optar pela cesariana ou por parto normal. Porque o peso do bebê está ali, as alterações estão ali, né? Então, a incontinência urinária ou os demais problemas, disfunções, podem acontecer com qualquer gestante, né? Agora, se a mulher ela está optando pelo parto normal, e a gente vai fazer de tudo para que ocorra esse parto normal, mas lembramos que às vezes não vai acontecer o parto normal, vai depender muito do corpo de cada gestante, do que vai apresentar no momento do parto, em termos de dilatação, em termos do que até a mãe quer fazer no momento, né? Às vezes a mãe não quer, opta pela cesariana no momento do parto, enfim. Então a gente tem que sempre respeitar a decisão da mãe. E segundo também o que o médico está avaliando ali em questão da saúde do bebê, né, de dilatação, saúde dessa mãe também. Mas a gente vê, no sentido assim, de comparar um parto cesárea com um parto normal, eu vejo a questão da recuperação, que é a mais rápida. A gente sabe que uma gestante que teve o parto normal, ela recupera mais rápido. Ela não vai ter o problema da cicatriz, né, da cesariana, porque a cicatriz, ela pode trazer algum problema futuro, né? Às vezes sempre não vai trazer. Traz, né? E às vezes reflete até no postural, enfim, tudo.
Exato, porque são várias camadas que tem que cicatrizar. Essa cicatriz pode causar uma aderência, de repente, né? São tecidos que vão criar fibrose, tecido fibroso ali, né? Que a gente vai ter que na fisio depois quebrar esses tecidos. Às vezes dá até problemas posturais e problemas de dores lombares, dores pélvicas, né? Então é Sim. indicado para qualquer mãe, né, que teve cesariana, a fisio é indicada também. Trabalhar toda essa região da cicatriz e também de assoalho pélvico. E a mãe que teve o parto normal, ela vai ter o benefício da recuperação mais rápida, ela vai ter um contato maior com o bebê, né? A questão da amamentação pode ser que fique mais fácil, porque o bebê vai ter um contato maior ali com com a mãe, né? Logo nas primeiros minutos de vida, né? A gente, na questão do parto normal, a gente também reduz os problemas de infecção da mãe, né? E problemas respiratórios com o bebê, se de repente o bebê nasceu um pouco antes do tempo, né? Então, a gente pensa da seguinte forma: se o corpo foi feito para ter o parto normal, ele vai trabalhar para que ocorra o parto normal, né? Então, se o corpo conseguiu, digamos assim, ter o parto normal, ele vai recuperar mais rápido no tempo certo. Sendo que na cesárea, a recuperação vai mais lenta, porque às vezes o corpo não entendeu ainda que aquele processo gestacional terminou, sabe? Porque, Exatamente, é. né, porque o corpo, ele sabe o que fazer nos momentos, né? Mas eu não estou dizendo que sou contra a cesárea, nada disso. A gente tem essa opção de cesárea, que é muito importante em várias situações de mães que não Às conseguem vezes ter o bebê necessária. É, necessário, às vezes tem um que problema de nem- saúde, às vezes não eu tenho vai uma ter paciente. dilatação, Eu tenho uma pode falar. paciente de Pilates que já é a segunda gestação dela, mas entre uma e outra, né, o primeiro filho dela já está grandinho, enfim, ela teve que fazer uma cirurgia de coluna lombar. O médico falou, não, nem vou tentar natural com você, vai ter que ser cesárea, entendeu? Sim, às Porque, vezes tem questões de hérnia de disco também, que aí né, é bem difícil, pode ser difícil o parto normal. Depende também, né, se ela teve um preparo com a fisio ou não. Depende de muitas coisas também, né? é, Mas é basicamente exatamente. isso. E Rê, formas de tratamento. Então, em relação ao assoalho pélvico, aqui a gente está falando especificamente, a live hoje foi especificamente mais voltada à fisioterapia, mas a gente sabe que o Pilates também consegue trabalhar bastante do assoalho pélvico, né? Uhum. E tanto a incontinência urinária, o Pilates também dá uma resposta muito legal. É claro que depende do nível, depende do grau que está de incontinência, como você bem explicou, os tipos de incontinência. Sim. E aí eu gostaria de fazer a pergunta, o que você prefere, ou se você prefere em determinadas fases tratar primeiro com fisiopélvica e depois a passar para o Pilates, já Uhum. que de repente o paciente chega para você, vai até você para fazer o tratamento e refere a perda e refere um grau de incontinência ou uma Uhum. disfunção de assoalho pélvico. Você prefere trabalhar como? Então, eu prefiro assim, quando a pessoa vem, né, eu costumo avaliar, independente se ela veio para físio ou para o Pilates, eu vou fazer toda uma avaliação bem minuciosa para colher o máximo de informações. Então, eu já vou perguntar da parte pélvica nessa avaliação. Eu vou perguntar se a, por exemplo, mulher, principalmente, né? Então a gente pergunta: você sente fraqueza na vagina? Ou sente a vagina mais flácida, um peso na vagina? A gente pergunta essas coisas. Você tem perda de xixi quando tosse, quando espirra, quando abaixa, né? Quando pega peso? A gente faz todas essas perguntas. A parte intestinal, que também influencia no assoalho pélvico, a gente pergunta também. Vai no banheiro todos os dias? Qual que é o aspecto das fezes, né? Tem intestino preso? Alimentação? Como está a ingesta hídrica, né? Porque a gente, na hora de avaliar, a gente vê tudo isso. Bebe muita água, faz muito xixi, né? E aí, quando eu detecto que tem um problema, está me referindo ali que tem um problema no assoalho pélvico, aí eu já tenho que puxar para avaliação pélvica. Por quê? Mesmo se a pessoa está entrando para fazer o Pilates, eu não posso começar o Pilates com ela sem eu ver a questão
como que tá a percepção dela do assoalho pélvico? Como tá o assoalho pélvico dela? Que às vezes ela vem para o Pilates por causa de uma lombalgia ou de um problema postural e tem relação com o assoalho pélvico. Então eu já puxo para fazer a avaliação pélvica. Porque lembrando que muitas vezes as pessoas não têm consciência do assoalho pélvico. E se a gente ficar pedindo também a contração do assoalho pélvico no Pilates, a gente não sabe se ela está fazendo efetivamente uma contração correta. Né? Exatamente. Claro que a gente vai trabalhar a respiração, os padrões respiratórios, as posturas, e solicitar, ensinar ela o que é o assoalho pélvico e tal. Só que eu não estou olhando. Então, quando eu vejo que ela tem uma queixa de assoalho pélvico, eu puxo para uma avaliação. Sim. Tá? Porque é melhor eu avaliar, ensinar para ela, do que eu fazer o Pilates e de repente ela fazer algum movimento errado, alguma composição errada, e isso prejudicar ainda mais o problema dela, tá? Então eu até dou uma sugestão, que se alguém aparecer com algum problema assim, que você detectar que tem algum problema até na sexualidade, por exemplo, às vezes a pessoa relata para você, olha, eu tenho dor na relação e tal. Às vezes é uma disfunção lá da musculatura pélvica que você tem que talvez indicar para alguém, né? E que às vezes se ela não tá, esse assoalho pélvico não tá trabalhando efetivamente, junto com a respiração, junto com aquela coordenação durante o Pilates, pode ser prejudicial, entendeu? Exatamente. Muito bem. Então, mais ou menos isso. Agora, deixar um espaço aberto para perguntas, se alguém tiver perguntas para fazer para a doutora Renata, né, a respeito de... Eu respondo, vamos ver. Tudo que a gente conversou. Vamos ver se vai surgindo perguntas. Então, assim, a gente já viu, dentro de uma especialização da fisioterapia, quanta coisa que consegue também abranger, né? Então, a gente conseguiu falar de incontinência urinária, a gente conseguiu falar de trabalho de sustentação pélvica para gestante, a gente viu que tem relação também com a sexualidade, no caso, né, o ato sexual, que pode estar com disfunção, pode ser uma disfunção do assoalho pélvico, né, a relação à dor. Nós vimos que tem muitas coisas aí que uma disfunção do assoalho pélvico pode trazer uma correlação com dores aí grandes e algumas correlacionar até com postura, com problemas na região lombar, pélvica, quadril. E então é uma área que precisa ser dada mais atenção, as pessoas têm que conhecer mais o corpo delas, entender o que está acontecendo no corpo delas e buscar tratamento, porque tem tratamento, procurando o profissional certo, profissional sério, adequado, que tenha conhecimento da técnica. Eu lembrei até de uma coisa, você falou, né, de buscar tratamento e tal. Eu lembrei de uma coisa, eu estava assistindo algumas palestras de fisioterapia pélvica que fizeram online, né? E aí falaram de várias disfunções na mulher, em criança e tal. E aí estavam falando sobre o climatério, que é uma fase assim que muitas mulheres ainda elas estão entrando na fase de menopausa e aí climatério, e elas têm uma diminuição muito grande de progesterona, e elas acabam tendo muitos sintomas que podem ser miccionais, como perda urinária, ou até infecções urinárias de repetição, porque muda toda a mucosa da vagina, o pH aumenta, né? Tem ali várias mudanças musculares, de fáscia, dos músculos, da mucosa vaginal, enfim. E vem muito sintoma urinário e sintomas até de coceira e irritação. E aí, sabe quantos % de mulher que tem esse problema, de acordo com o levantamento de estudos? Até 50% das mulheres. Então, é um número muito grande. Gente. E aí, o que é pior ainda é que essas mulheres geralmente não procuram tratamento. É uma minoria que procura. Então, elas convivem com esses problemas de disfunção, de fraqueza de assoalho pélvico, que podem gerar outros problemas, mas elas não buscam tratamento. É verdade. Agora a gente tem que ir informando as pessoas, né? A nossa sementinha a gente está plantando. Você trabalha com isso, eu não trabalho, mas eu sei da importância
de se trabalhar com isso. E assim, ainda falta muito, a gente ainda tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Cada um que trabalha, divulgar, a gente que é fisioterapeuta, que é da área, falar que a gente pode melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres, né, por aí, por N motivos, por N disfunções, e levar isso até os médicos também, para que eles também consigam identificar e também fazer o encaminhamento adequado, né? Exato, fazer as indicações. A gente ainda tem pouca indicação ainda, né? De ginecologistas, né? Porque é um trabalho muito... na própria síndrome da menopausa, né? Que a gente fala síndrome genitourinária, a gente tem os tratamentos com reposição hormonal, só que a reposição hormonal não é para todas as pessoas, né? E ela é restrita a 5 anos de tratamento, em média. Então, e muitos não conhecem que tem a fisioterapia, que são recursos não farmacológicos, que vão atuar nessa região pélvica feminina, vão trazer um conforto, né? Uma qualidade de vida muito melhor. Parece que tinha uma pergunta aqui. Aqui, ó. As gestantes ficam super calmas na hora do parto quando se faz um trabalho com fisiopélvica. Exatamente, porque passa uma confiança, a gente passa muita informação sobre o parto, sobre a gestação, né? E teve uma outra moça aqui que ela colocou que cada um tem o seu, né? Eu acho que ela estava falando do próprio equipamento. Que aí eu comentei, né? Que a gente pode ter uma sonda para cada um, ou a gente pode usar o preservativo, que ele protege. E o tamanho é igual, para todo mundo é a mesma sonda, é um tamanho igual. Entendi, muito bem, Rê. Adorei nossa conversa de hoje, eu quero te agradecer. Só divulgar um pouco aqui do meu espaço na Clínica Fisiopenha. Nós temos também esse tratamento, não sou eu que faço, é a fisioterapeuta Jéssica. E quem quiser também vir procurar o tratamento aqui para ZL, nós temos essa disponibilidade. Você fala da Clínica Fit. A Clínica Fit, eu tenho o meu Instagram, Clínica Fit, que vocês podem seguir, sendo que o Clínica Fit, ele é com 2 T's, coloquei aí para vocês. E tem um especificamente que eu falo de pelve, principalmente problemas da pelve feminina, todas essas questões, que é o pelve _ fit com 2 T's. Aí eu escrevi aí para vocês também. Sigam lá, perguntem dúvidas, podem até sugerir para a gente, né, Pri, algum tema para a gente discutir também. Exatamente, muito bem. Seria muito ótimo. Bem. Gostei muito. Quero obrigada. Agradecer pelo seu convite. Foi um prazer estar aqui falando com você e com todo esse pessoal. Queria agradecer quem entrou aí para ouvir a gente também. Quero agradecer também. Muito obrigada por todos que acompanharam a gente. Obrigada, Rê, por ter aceitado o convite. Muito bom conversar com você sempre, trocar as nossas experiências, você me mostrar muito aí sobre o tratamento de assoalho pélvico. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite. Obrigada, eu que agradeço, Pri. Uma boa noite para você e para todo mundo. E um beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Um beijão. Tchau, boa noite. Boa noite.